caóticos, apostáticos, românticos. Esse seria um termo muito adequado para definir alguns pseudo-católicos modernos que mais fazem um desserviço a Nosso Senhor e um serviço ao cara lá de baixo do que realmente pregar a fé, que é o que eles acham que tanto eles conseguem fazer. Hoje eu gostaria de falar com os senhores e as senhoras e as senhoritas, e seja lá quem assista o meu canal, sobre um tema muito interessante dentro do meio católico agora, só que o pessoal não gosta muito de falar, que é um verdadeiro sentimentalismo que existe dentro da esfera católica, especialmente no Brasil. Nós vemos que no Brasil a religião, para ela se dar bem, ela precisa ser uma religião sentimentalista. Veja o que dá certo aqui no Brasil. A igreja pentecostal, dessas Assembleias de Deus aí da vida, é o centro espírita, né? Aí nem é o centro espírita da França, né? Que não passa de uma mesa girante lá e é passe, é água fluidificada, é materialização de objetos e não sei o que. Aí pior ainda, tem a Umbanda, tem Candomblé, tem tambor, tem não sei o que, tem todas essas coisas. E o catolicismo, infelizmente, é contaminado por esse tipo de superstição. A gente vê aí de forma muito secular aí esse pseudo-catolicismo popular, esse devocionismo aí, que não é de fato a autêntica devoção popular, o autêntico catolicismo popular, que inclusive a Santa Sé no magistério até incentiva. Pelo contrário, é um catolicismo supersticioso, um catolicismo que pega Deus, Nosso Senhor e os santos e transforma eles como se fosse uma espécie de funcionário. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu quero falar aqui hoje é o estado atual das coisas, porque a gente hoje não vê muito esse negócio de devocionismo. A gente vê em alguns lugares aí do Nordeste, o pessoal lá que vai no Juazeiro lá e tudo, só que não é mais o que dá gás ainda. O que o jovem católico, entre aspas, quer hoje? Ele quer ir lá no grupo de oração, no grupo de jovens, ou mesmo na célula, né? Tem muito grupo católico aí que o nome do grupo católico é célula. É o mesmíssimo nome dos grupos dos protestantes evangélicos lá, os batistas, presbiterianos, tem a célula deles lá. O que os católicos pensam? Vamos fazer uma célula também, porque aí a gente vai atrair os jovens. Aí o que é essa célula? Eu falo porque eu nunca cheguei aí porque eu não tenho tempo para ir nessas coisas, mas eu já vejo gente da minha família, eu já vi amigos meus indo nessa célula que é um lugar, uma casa de uma pessoa e tudo. Aí é um lugar que o pessoal fica meio na meia luz assim. No centro tem uma imagem de Nossa Senhora, eles começam a cantar, fazer um monte de coisa. Aí depois um leigo começa a pregar e é isso. Aí depois uns rezam o terço ou nem tem terço. Às vezes tem até coisas piores, eles pegam o Santíssimo Sacramento, fazem umas maracutaias lá, pegam um monte de gente botando a mão na luneta do ostensório. É muito engraçado, né? O padre, quando vai pegar, ou o diácono, né? Em muitos lugares aí, o diácono permanente é meio, como é que a gente pode dizer, rebelde com o clero não permite essas coisas, os padres no caso, ele vai lá e faz, porque ele tem autonomia para isso, de acordo com as leis litúrgicas atuais. Depois, é engraçado, ele vai e pega com o véu humeral, o ostensório e tudo, às vezes até com capa, os acólitos do lado levando a vela e tudo, e o pessoal colocando a mão lá como se não fosse nada, né? Aí um monte de gente fala, é errado sim, mas por que ninguém corrige, né? O pessoal zomba de Nosso Senhor como se fosse uma coisa normal, uma coisa legal. Mas enfim. Hoje em dia tem um grupo, tem muitos grupos, né, católicos aí, de nome, obviamente, que gostam de promover esse tipo de espiritualidade, que é um desdobramento da espiritualidade dos carismáticos, né? Que é
que foi fundado por um grupo de católicos lá em 68 na Universidade de Duquesne, lá na Pensilvânia, que eles receberam o batismo do Espírito Santo de uma pastora metodista, se não me falha a memória. E eles começaram a falar em línguas, aquela maluquice lá, não tem nada a ver com o dom de línguas bíblico, apostólico e que os santos tinham, como Santo Antônio, São José de Anchieta e Companhia Ilimitada. Eles começaram a fazer isso daí, isso começou a se espalhar e veio aqui para o Brasil. Quem promovia isso bastante aqui era o padre, começou a promover no caso foi o padre Eduardo Dougherty, que era um jesuíta, que ele fundou a Associação do Senhor Jesus, tem a devoção das mãos ensanguentadas, tem o terço, tem a imagem e tudo mais, muito comum por aí. Eles são donos da Rede Século XXI, um canal de televisão. Temos também o padre Haroldo Ram, que também fundou uma comunidade, agora eu não consigo me lembrar o nome, mas fundou. Porém, ele era um pouco polêmico, o padre Haroldo. Não sei se ele está vivo ainda, ou se já é falecido, se for que Deus o tenha, se não que Deus tenha o ajude para que ele mude seus rumos, porque há boatos que ele promovia uma espécie de yoga católica. E o outro nome, muito mais famoso, foi o salesiano, ex-salesiano no caso, o Monsenhor Jonas Abib, que era oriental, de família oriental, melquita, ou maronita, não lembro agora. Aí foi para os salesianos, foi ordenado no rito romano, e depois saiu dos salesianos para fundar a Canção Nova, que hoje é muito, muito forte, muito bem requisitada no meio carismático aí. Está promovendo esses caras igual o Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo, que não se diz carismático, mas vai lá, todas essas coisas. Depois, isso se desdobrou a ponto da renovação carismática ganhar uma relevância muito maior, ainda mais com a inversão da polarização do cenário político do Brasil, de um lugar, de uma posição meio esquerdista da população, aí o pessoal começou a ficar de direita, aquele meio de 2015, 2016, 2017, e o pessoal católico, além de começar a descobrir o padre Paulo Ricardo, começou eles que eram bons católicos, que iam no grupo de oração, principalmente os leigos, começaram a ter um pouco mais de relevância, até eles se tornarem hoje uma grande hegemonia dentro das paróquias, dentro das dioceses. E a gente vê que no passo que dos anos 70 até os anos 90, quando se ouvia falar em igreja e em clero, eram aqueles socialistas de sacristia, aquele pessoal teologia da libertação, aquele pessoal que antes do Concílio Vaticano II todo mundo era marrosiano, e depois virou TL, pessoal Elder Câmara aí, Dom Pedro Casaldáliga, todas essas figuras aí, que influenciou todo mundo do clero, porque todo mundo já tinha uma coisa lá na cabeça que já fez todo mundo se sentir bem assim, e o pessoal já estava com a espiritualidade do Jacques Maritain, espiritualidade não, os ensinamentos, doutrinas heréticas do Jacques Maritain, do humanismo integral, e influenciou o clero brasileiro de modo que, quando o governo começou a ver isso daí, eles começaram a ficar contra o governo na época dos militares, que era um governo de direita, porém estatal, ou seja, de esquerda, e começaram a ser perseguidos, e começou aquela vitimização toda, que tem até hoje, desses padres mais velhos. Aí o cenário político se inverteu, esse pessoal agora é um pessoal mais velho e tudo mais, a gente não vê tanto jovem em PJ, essas coisas, pelo menos na maior parte dos lugares não. E hoje o que a gente vê que manda mesmo são esses grupos de oração. Só que nem mesmo o grupo de oração clássico da renovação carismática agrada esses caras. Eles precisaram fazer uma coisa pior. Porque os protestantes também já saíram dessa coisa de pentecostalismo e tudo, ainda tem. Mas agora o que manda não é mais isso. Agora o que manda são as mega churches.
O fenômeno começou nos Estados Unidos, que são aquelas igrejas, aqueles mega barracões, todos pintados de preto ou de tons de cinza dentro, que todo mundo vai vestido de como se estivesse indo pro cinema, pro shopping, uma coisa assim. Aí lá no fundo tem um telão, a igreja tem uma logo, tem a banda. É um negócio empresarial, um negócio digno de emissora de televisão, que esses caras fazem para pregar o evangelho, que não é de Cristo, é o evangelho de Satanás. E isso pegou também agora no meio católico. Se vocês forem ver, isso é uma coisa pública, tá? Eu falo os nomes aqui porque essas coisas acontecem publicamente, não são coisas privadas. Quando eu falo do padre Haroldo promovendo yoga católica, não estou falando uma coisa que não existe. É isso, é uma coisa verdadeira. Eu acho que ele chegou a publicar artigos sobre isso daí. Mas enfim, hoje o que a gente vê são movimentos como a Cola de Deus, a Comunidade Shalom, todos têm essa roupagem jovem, mas é a mesma roupagem que os protestantes começaram alguns anos atrás lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos, e começou a ter relevância com os protestantes aqui. Os católicos copiaram mais uma vez. A estética é a mesma, o jeito de vestir é o mesmo, o jeito de cantar é o mesmo. Você vê que o estilo que a Cola de Deus canta hoje em dia, antes eles cantavam aquelas músicas animadinhas para o pessoal dançar. Hoje eles usam e abusam do estilo do worship, que é do worship, que são aqueles estilos mais repetitivos de cantar, que os caras usam 4 acordes no violão e repetem 54 vezes a mesma frase. É o que manda hoje. Então, a gente pode fazer um exercício mental aqui agora, de ver aquele nosso parente protestante pentecostal que vai lá na igreja mundial, lá, aquela nossa parente crente, mas bem crente mesmo. Se na igreja dela tivesse devoção de Nossa Senhora, eles iam fazer igual esses caras, eles iam fazer uma roda na frente lá, iam ficar cantando aquelas músicas. Geralmente tem umas moças também em alguns lugares ficam dançando com uns panos nas costas, um negócio esquisito mesmo. E o pessoal, não sei para onde vai isso daí, porque isso daí não leva de fato ninguém a conhecer o Cristo. Não leva ninguém a ter, a experimentar realmente o Cristo. Não, experimenta essas coisas aí. Isso não é espiritualidade. Isso não é o espírito da igreja. É o que acontece daí. E aí chama um monte de jovem. Um monte de jovem vai na cela, vai no acampamento, vai no grupo, vai no não sei o que, vai nas jornadas diocesanas. Eu sei que em jornada eu já fui, eu sei como é que é. Eles não têm diferenciação nenhuma de eles estarem em um evento da igreja e eles estarem em um evento pecando. Eles só não estão pecando na aparência lá, mas isso às vezes não estão pecando por vaidade, não estão pecando por diversos vícios que podem acontecer nesses lugares, porque são propícios. E sabe Deus o que pode acontecer. Tantos relatos aí de coisas que acontecem na jornada mundial. E não duvide que nas jornadas diocesanas ou estaduais possam acontecer. Eu sei porque eu já fui nesses eventos. Esses eventos são uma verdadeira espada de dois gumes contra qualquer traço de fé católica que uma pessoa dessas inocentemente pode ter. Porque dentro dela a pessoa pode até ser católica, adorar o Santíssimo, rezar a Nossa Senhora o terço, ter uma devoção aos santos e tudo, mas isso daí, a devoção de verdade, o espírito, a fé disso daí é retirada por esses bandidos e colocada uma fé protestante lá dentro, uma fé protestante, uma fé do sentimento, uma fé romântica, uma fé que não é a fé católica. Então as pessoas saem daquilo lá, as pessoas tornam-se sentimentais, tornam-se
apegadas ao sentimento, ao invés de verdadeiramente a fé, a doutrina, o dogma. E a pessoa começa a se perder. Pode ver, pode ir em qualquer grupo de jovens aí. A maioria deles não sabe o que é missa. Eu pergunto para ele o que é a missa. Ele fica olhando para nossa cara e não sabe responder. Aí pergunta para ele o que ele sente quando ele vai lá, ele fica lá perto de Nossa Senhora, da imagem, cantando, dançando, balançando o pano lá, ou fica lá cantando aquelas músicas ridículas a Nosso Senhor Sacramentado, a... ou quando eles estão lá dançando parecendo umas gazelas, essas coisas. Aí eles vão falar que para eles fé católica é isso, foi lhes tirado a fé e colocado uma aparência de fé, uma doutrina protestante, só que eles ainda têm por fora uma casca. Tem a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, tem Nossa Senhora lá, a imagem, tem o terço, que é uma moda, né? Para os rapazes, né? A camisa de grupo de oração, as camisas ridículas, uma calça, ou quando naquelas calças de moletom lá, uma calça jeans meio colada, uma coisa assim, um sapato que tem que esse tênis lá mesmo. Para as moças é a camisa do grupo de oração, a camisa do grupo de jovem, da célula, aquela calça largona de shopping, ou às vezes aquela saia midi, e o terço na barra do passador da cinta. Se não é no grupo de oração que às vezes eles pegam o terço para rezar, nunca que muitas vezes esses jovens rezem o terço e saibam rezá-lo. É ridículo, é destruidor isso. As pessoas não perderam a noção, perderam realmente a fé. Aí o que o clero faz para piorar ainda, para jogar a pá de cal na fé dos pequeninos? Eles falam, não, a gente tem que fazer isso daí para a gente ter jovem dentro da igreja e encher o cofre da diocese. Mas tenha santa paciência. O que fazer? Infelizmente, ser católico muitas vezes e ser confundido com essa gente é uma cruz na qual nós devemos tomar e passar e aguentar com todo o amor e paciência do mundo. Que nosso Senhor Deus nos abençoe e nos guie para que nós que estamos de pé possamos não cair. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.